Boa noite, pessoal. Meu nome é Larissa, sou enfermeira residente em urgência e emergência no Hospital das Clínicas. E hoje no nosso grupo de estudo a gente vai falar sobre monitorização do paciente grave, mais especificamente sobre a monitorização da pressão arterial, tanto não invasiva quanto invasiva. Bom, nós vamos começar falando sobre o que é a pressão arterial em si, né? E qual que é a importância desse dado na avaliação do paciente grave, do paciente crítico. Bom, a pressão arterial, ela nada mais é do que a tensão com que o sangue é bombeado na parede das artérias, né? E esse dado, essa pressão arterial, ela é decorrente de outros dois dados muito importantes, que é o débito cardíaco e a resistência vascular periférica. Então, a pressão arterial ela é fruto do débito cardíaco vezes a resistência vascular desse vaso. O débito cardíaco, ele representa a quantidade de sangue que sai do nosso coração a cada minuto, a partir da frequência cardíaca, multiplicado pelo volume sistólico. Em geral, o nosso volume sistólico ele é aproximadamente 70 ml, e multiplicado aí a nossa frequência cardíaca, nós temos que aproximadamente o débito cardíaco ele seria de em torno de 5 litros, mais ou menos, né? A quantidade de sangue que sai do nosso coração e a cada minuto. Então, nós temos o débito cardíaco e a resistência vascular periférica. A resistência vascular periférica, ela é a dificuldade com que o sangue encontra ao passar por esse vaso, que sofre interferência de várias situações que levam a uma vasoconstrição, que vai aumentar a tensão desse vaso e faz com que esse paciente tenda a uma hipertensão, ou a vasodilatação, que diminui a tensão desse vaso e que faz com que o paciente tenda a uma hipotensão. Então, a pressão arterial, que é essa pressão exercida pelo sangue sobre a parede das artérias, ela é responsável por movimentar o sangue através do nosso sistema circulatório. Então, é a pressão de impulso do sangue do coração em direção ao nosso sistema circulatório, que vai garantir que oxigênio e demais nutrientes que são importantes para a manutenção do nosso organismo chegue aos nossos variados sistemas, às nossas variadas estruturas vitais e garanta o bom funcionamento do nosso organismo. E essa pressão na parede dos vasos, ela não é constante. Muitas vezes as pessoas falam, minha pressão é 12/8, a minha pressão ela é tanto por tanto. Esse geralmente é um valor pressórico, né, expresso em números, que as pessoas têm em mente, mas ele não é um valor constante. A nossa pressão arterial, ela vai variar constantemente, porque depende da contração e do relaxamento do ventrículo esquerdo, que seriam os dois movimentos básicos de sístole, que é a contração do músculo cardíaco, e a ejeção do sangue na parede das artérias, então é o coração contraindo e mandando esse sangue para fora do coração, e a diástole, que é o relaxamento, que seria o enchimento, né, do coração posterior a esse lançamento de sangue, que é o relaxamento do ventrículo esquerdo, né, que é o nosso valor mínimo de pressão. Então, a pressão arterial, ela é fruto do débito cardíaco, que é a quantidade de sangue bombeado pelo coração a cada 1 minuto, e da resistência vascular periférica, que é a dificuldade que o sangue encontra de passar pelo vaso. Por que é importante mensurar essa pressão arterial? E nós mensuramos a pressão arterial para avaliar os níveis pressóricos, não falando especificamente de números. O nosso interesse não é saber, é claro que o número está nos dizendo como está essa pressão, mas a gente deve olhar a pressão arterial além do número que a gente encontra ali na mensuração. Nosso objetivo principal de avaliar essa pressão arterial é avaliar esse nível pressórico a fim de garantir que esse valor encontrado, ele não vai causar nenhum efeito deletério ao organismo
seja por um valor muito alto, ou seja, uma pressão excessiva na parede do vaso, que coloca esse paciente em risco, e também um valor que é insuficiente para manter a perfusão do organismo, levando esse paciente a uma instabilidade hemodinâmica, porque não consegue perfundir o organismo, não consegue garantir que o organismo receba aqueles nutrientes que são essenciais para o bom funcionamento do organismo. Então, nosso objetivo principal de mensurar essa pressão arterial é garantir que esses níveis pressóricos estejam em níveis adequados, para garantir o bom funcionamento do organismo. Então, a pressão arterial é um dado vital, um dado de vitalidade, que é primordial de estar em níveis adequados, principalmente quando se trata de um paciente crítico, de um paciente grave, que está ou numa unidade de emergência ou numa unidade de terapia intensiva, que já está passando por uma certa alteração, né, que o fez estar naquele ambiente, naquele setor. Então, a gente precisa controlar essa pressão para garantir o bom funcionamento do organismo desse indivíduo. A mensuração da pressão arterial, ela é um procedimento simples, geralmente utilizando materiais de baixo custo e de fácil realização. Então, é uma variável de grande utilidade na prática clínica, nós utilizamos em diversos cenários dentro de um ambiente hospitalar. Porém, essa mensuração, ela requer, né, a execução de uma técnica adequada para que a gente tenha realmente dados fidedignos dessa pressão arterial. E os métodos, principalmente os métodos de mensuração da pressão arterial não invasivos, eles sofrem diversas influências e a gente tem que estar atento para garantir que aquele dado que está sendo registrado nos documentos do paciente, eles realmente sejam dados fidedignos, que realmente representem esses níveis pressóricos do paciente. E então nós temos que seguir as recomendações da diretriz brasileira de hipertensão para que essa mensuração de pressão arterial ela seja adequada e fidedigna para cada contexto, né, em que ela for ali necessária. Bom, nós sabemos que a hipertensão arterial é uma doença, né, crônica, caracterizada como não transmissível, é um dos principais problemas de saúde pública que acomete um número elevado de pessoas, não só no Brasil como no mundo, que contribui para que outras doenças cardiovasculares se desenvolvam nesse indivíduo, coloca esse indivíduo, né, num risco de complicações. Então, é uma doença caracterizada pela elevação persistente da pressão arterial. Nós temos uma tabela, nós temos um parâmetro, né, de acordo com a diretriz brasileira de hipertensão e até mesmo parâmetros internacionais que definem em números aquilo que a gente considera como hipertensão arterial, que seria uma pressão sistólica maior ou igual a 140 milímetros de mercúrio ou uma pressão diastólica maior ou igual a 90 milímetros de mercúrio. Dado obtido através de uma técnica correta, em pelo menos 2 ocasiões diferentes, na ausência de medicação antihipertensiva. Então, quando nós temos contato com o paciente que naquele momento se encontra com uma pressão arterial elevada, nós temos que levar em consideração uma série de fatores que podem ter influenciado para que essa pressão arterial esteja elevada naquele momento. Temos que levar em consideração o histórico desse paciente, e o diagnóstico de hipertensão arterial ele não é feito em uma única mensuração, em uma única situação. Esse paciente ele deve ser encaminhado e passar por uma série de exames, passar por uma avaliação do cardiologista, para que ele realmente possa fazer esse diagnóstico de hipertensão arterial, patologia que requer tratamento. E muitas vezes é uma doença assintomática, que leva bastante tempo para que possa manifestar os primeiros sinais e sintomas que fazem com que aquele indivíduo procure um cardiologista e que provoca inúmeras alterações estruturais ou funcionais em órgãos-alvos, como o coração, os rins, os vasos e o cérebro também, né? Então, é uma doença de extrema importância, que muitas vezes ela é, de algum modo, subestimada pela população, até mesmo por falta de conhecimento, na grande maioria das vezes, e que requer, né, de nós, enquanto profissionais da saúde, uma atenção muito específica para que as pessoas consigam entender a importância e fazer o tratamento correto, porque isso vai influenciar futuramente na saúde desse indivíduo a longo prazo.
Para desenvolvimento da hipertensão arterial em si, nós temos vários fatores de risco, e a junção desses fatores de risco faz com que aquele indivíduo tenha uma predisposição de desenvolver essa hipertensão arterial. A gente pode citar a genética, a gente pode citar a idade, o sexo, é comum em pessoas idosas, é mais prevalente indivíduos do sexo masculino, o sedentarismo, a obesidade, o sobrepeso são outros fatores que contribuem para o desenvolvimento dessa hipertensão arterial. A alimentação interfere bastante, principalmente a ingestão excessiva de sódio, tá, como um dos principais fatores. E fatores socioeconômicos é citado também, porque, como a gente falou, falta para muitas pessoas o conhecimento, a orientação, condições de acesso a uma atividade física, condições de acesso a uma alimentação adequada e balanceada. Então, tudo isso influencia, por isso nós temos um alto indicador de indivíduos com hipertensão arterial sistêmica já diagnosticada. Aqui nós temos a classificação da pressão arterial, como nós falamos, essa classificação em que nós vamos definir como pré-hipertensão, hipertensão estágio 1, hipertensão estágio 2, hipertensão estágio 3, é uma classificação que vai ser feita a partir de uma análise, de um exame físico, de uma anamnese, da mensuração da pressão em momentos diferentes, de exames, e a partir desses dados será feito esse diagnóstico e essa classificação da pressão arterial. Então, nós temos como pré-hipertensão valores sistólicos de 130 a 139, diastólicos de 85 a 89, um valor de 120 a 129 na sistólica seria o que nós consideraríamos normal ou ótima, e de 80 a 84 na diastólica, que nós consideraríamos como normal ou ótima na diastólica. Valores inferiores a esses dados seriam considerados como uma hipotensão. A hipotensão, ela diz respeito à diminuição dos níveis pressóricos, e o dado, né, o número, como nós citamos aqui nessa tabela, então seriam valores inferiores a 120 na sistólica e 80 na diastólica, só que nós temos que considerar também que essa diminuição dos níveis pressóricos, ela tem que estar associada a uma perturbação orgânica que leva a uma instabilidade, uma baixa perfusão. Tem pessoas que têm níveis pressóricos reduzidos, né, menores do que 120 por 80, e que não tem nenhum tipo de perturbação orgânica, que não tem nenhum tipo de instabilidade hemodinâmica, que é o normal daquela pessoa em específico, de ter uma pressão arterial mais baixa, mas que não causa alteração para ela. Então, nós temos que levar em consideração muitos aspectos também para definir que aquela pessoa está no estado de hipotensão ou não. Tem que levar em consideração aquilo que já é comum àquele indivíduo em específico, para que não seja necessário tomar condutas ali que não são adequadas para aquela situação, para aquele paciente. Então, a hipotensão seria valores inferiores, porém eu tenho que sempre lembrar se existe algum tipo de perturbação orgânica, algum tipo de instabilidade hemodinâmica para esse paciente, sinais de baixa perfusão, para que a gente realmente considere como uma hipotensão que requer intervenção da equipe. O estágio 1, 2 e 3 seriam níveis pressóricos aumentados. O estágio 1 seria de 140 a 159 na pressão sistólica e de 90 a 99 na pressão diastólica. O estágio 2 de 160 a 179 na pressão sistólica e de 100 a 109 na pressão diastólica. E estágio 3 seriam índices pressóricos acima de 180 milímetros de mercúrio na pressão sistólica ou 110 milímetros de mercúrio na pressão diastólica. Tudo isso levando em consideração toda aquela avaliação que foi feita, que deve ser feita com esse indivíduo, para realmente chegar a um diagnóstico de hipertensão arterial e de classificar essa hipertensão arterial. Então, para que a gente consiga mensurar essa pressão arterial nesse paciente crítico, nesse paciente grave, para que a gente consiga garantir que esses níveis pressóricos não vão provocar nenhum tipo de efeito, né, nenhum tipo de complicação para esse paciente, nós podemos
monitorar essa pressão a partir de métodos não invasivos, de mensuração da pressão arterial, e de métodos invasivos. Nos métodos não invasivos de mensuração da pressão arterial, nós temos variados aparelhos, né, que são utilizados para mensuração da pressão arterial, que podem ser utilizados no nosso dia a dia em diversos setores do hospital, e essa mensuração da pressão, ela vai guiar as condutas terapêuticas para aquele indivíduo, também vai auxiliar no monitoramento das prevalências populacionais, identificar fatores de risco que estão associados a essa hipertensão arterial, e é um procedimento fundamental na avaliação semiológica do aparelho cardiovascular. Então, nós, quando realizamos o nosso exame físico beira-leito ali com o nosso paciente, vamos avaliar o aparelho cardiovascular desse indivíduo, e a pressão arterial é um desses indicadores. A minimização de erros na aferição é, portanto, crucial, sendo buscada por intermédio da contínua calibração dos aparelhos e treinamento dos aferidores. Hoje em dia nós temos variados aparelhos disponíveis para realizar essa mensuração, alguns mais simples de serem utilizados, que pode ser utilizado pelo público leigo, e que os indivíduos que foram diagnosticados com hipertensão arterial, possivelmente eles possuem em casa, então é de fácil realização, de fácil leitura. Nós temos o aparelho de pressão arterial composto pelo esfigmomanômetro e auxiliado pelo estetoscópio, que é mensurado especificamente por profissionais ou pessoas que foram treinadas, que são habilitadas para mensurar essa pressão através desses dispositivos, e podemos mensurar também essa pressão arterial a partir do nosso monitor multiparamétrico, onde nós temos uma via de mensuração de pressão arterial, onde nós temos uma abraçadeira conectada a esse monitor, e a gente consegue essa pressão arterial não invasiva. Aqui nós temos vários artigos que fazem um comparativo, né, desses aparelhos de mensuração de pressão, e cada um desses artigos traz uma conclusão, né, sobre a avaliação que foi feita, e muitas vezes nós nos perguntamos, né, qual a melhor forma de monitorar essa pressão no ambiente hospitalar, se eu realmente posso utilizar um aparelho digital, se eu posso utilizar apenas a região de braço, se eu posso utilizar a região de antebraço, se eu posso mensurar em membro inferior. Então, são vários artigos que citam, que fazem de forma diferente uma avaliação sobre a mensuração de pressão arterial nos diferentes modos. O primeiro artigo, que é a validade de um monitor digital de pulso para mensuração da pressão arterial em comparação com o esfigmomanômetro de mercúrio, ele trouxe uma conclusão de que o manômetro digital ele apresentou alta concordância com o manômetro de mercúrio para medir a pressão arterial sistólica, e teve uma concordância menor, ou seja, uma variação na pressão arterial diastólica, mas ele concluiu que o manômetro digital, ele apresentou ali uma concordância com relação ao manômetro de mercúrio, que é algo que a gente utiliza nas unidades, então deu um aval positivo para os aparelhos digitais. O outro artigo, que é um estudo comparativo da pressão arterial sistêmica, aferida por 3 métodos distintos, não invasivos, ele teve uma conclusão de boa correlação entre os valores de PA obtidos pelos dispositivos digitais e aneroides testados, sugerindo o uso seguro do aparelho eletrônico, avaliado na prática clínica e domiciliar. Porém, ele colocou um adendo aqui sobre a eficácia ser variável, não sendo possível generalizar todas as marcas e modelos. Então, quando nós fazemos a aquisição de um mensurador de pressão arterial digital, nós temos que avaliar se ele tem um selo do Inmetro, se realmente é uma marca confiável para a gente estar utilizando, principalmente dentro do ambiente hospitalar. A gente sabe que facilita muito a nossa rotina, a depender do setor em que estamos, principalmente se for unidade clínica, onde clínica ou cirúrgica, onde eu sei que os pacientes são estáveis, paciente que está ali estável hemodinamicamente, os profissionais, os técnicos de enfermagem tendem a utilizar esse dispositivo digital porque facilita a rotina. O outro artigo, que é a medida da pressão arterial no braço e antebraço em função do manguito, ele concluiu que a medida no antebraço é um bom indicador para a maioria dos pacientes e que pode ser utilizada quando não é possível realizar esse procedimento na medida do braço, seja por uma situação de queimadura, seja por uma situação de
de lesão, ou alguma coisa ali que impeça, ou até mesmo nos pacientes obesos, em que nós temos uma circunferência de braço maior do que a braçadeira disponível, nós podemos utilizar, podemos mensurar essa pressão arterial no antebraço desse paciente. Que esse nível arterial, o nível arterial diastólico, ele foi significativamente mais elevado nos registros do antebraço, são variações toleráveis, então ele considerou também que é possível avaliar a pressão arterial no antebraço quando a medida do braço não está indicada, não pode ser realizada. O outro artigo, que fala sobre o protocolo de aferição de pressão arterial em membros inferiores, ele cita como possível de ser realizado, também quando nós não podemos, por algum motivo, mensurar essa pressão arterial a nível de membros superiores, e que, em condições normais, a pressão sistólica ela foi um pouquinho maior, cerca de 20 a 30 milímetros de mercúrio, então houve essa diferença, mas considerou também como possível de ser realizada quando não há possibilidade de fazer em membros superiores. E outro ponto importante que a gente tem que levar em consideração, que interfere no valor final da pressão arterial, né, na mensuração dessa pressão arterial, que pode levar um indicador que não condiz com a realidade, é a circunferência do braço do paciente em relação ao tamanho da abraçadeira, né? Então, a gente tem que utilizar uma abraçadeira que seja adequada para a circunferência daquele braço, só que muitas vezes nós não temos disponíveis na unidade tamanhos diferentes à disposição, né, para considerar a individualidade do paciente. Às vezes eu tenho uma abraçadeira que é de um tamanho único e é só esse que eu tenho para utilizar para todos os pacientes, independente das características físicas daquele indivíduo. Mas o correto é que houvesse essa adequação, né, do manguito da abraçadeira em relação ao braço do paciente, para que a gente realmente tivesse valores fidedignos, porque isso pode interferir no valor final dessa pressão arterial. Então, nós devemos avaliar a circunferência do braço do paciente. Em relação ao comprimento, seria de 80% a 100% do valor da circunferência do braço. Então, nós utilizaríamos o indicador de 0,8 multiplicado pela circunferência do braço, e a largura seria 40% da circunferência do braço, e a gente utilizaria 0,4 multiplicado pela circunferência do braço, teríamos valores aí encontrados, e aí a gente poderia identificar qual seria a melhor braçadeira para aquele paciente, né? Considerando a largura e o comprimento dessa bolsa, né? Levando em consideração o comprimento, a circunferência do braço do indivíduo. E geralmente a gente tem, né, o manguito adulto, que seria de uma circunferência de 27 a 34, que aí eu teria uma largura do manguito de 13 e um comprimento de bolsa de 30 centímetros. Porém, às vezes a gente precisaria de um outro específico e acaba faltando na unidade. Aí a gente vai ter que optar por aquelas modificações, ou mensuração no antebraço, ou até mesmo membro inferior. Aqui nós temos locais em que eu posso mensurar essa pressão arterial não invasiva. Frequentemente nós utilizamos como base a artéria braquial, mas pode ser utilizada na artéria radial, poplítea, pediosa e tibial posterior. Então, nós conseguimos mensurar a pressão arterial através de todas essas artérias. A pressão arterial não invasiva é um método relativamente simples para nós, enquanto profissionais da saúde, de se obter esse dado, porém, sempre levarmos em consideração todas as influências do meio para que a gente tenha um valor de pressão arterial que realmente seja fidedigno, de preferência que a gente utilize a ausculta como nosso aliado, né, utilizando o esfigmomanômetro e o estetoscópio, para que a gente realmente tenha um valor ali confiável. E lá no nosso monitor, nós teremos esse dado quando o paciente está, por exemplo, na unidade de terapia intensiva ou no pronto-socorro, em uma sala amarela ou vermelha, que eu posso monitorar essa pressão através do monitor multiparamétrico. Nós teremos esse dado lá em PNI, né, pressão não invasiva, e a gente tem que lembrar também sobre a programação de mensuração dessa pressão arterial, porque muitas vezes o monitor estava programado para o paciente anterior. Aquele paciente anterior, talvez era um paciente mais grave, que realizava uma mensuração de 15 em 15 minutos, às vezes 5 em 5 minutos, depende do estado do paciente, 10 em 10 minutos,
enfim. E aí, quando eu recebo um novo paciente, ele não necessita daquela mensuração tão frequente, e acaba, eu já presenciei isso várias vezes, a bolsa insufla, né, o manguito insufla o tempo todo ali naquele paciente que não necessita, até porque não tem ninguém visualizando, ninguém vai anotar aquele dado de 15 em 15 minutos, então não tem por que mensurar de 15 em 15 minutos se aquele paciente não está grave, não requer essa avaliação. Então, a gente tem que estar sempre alerta quanto a essa programação do monitor, de acordo com a necessidade do paciente. Ele precisa que essa pressão seja mensurada de 1 em 1 hora, de 30 em 30 minutos. Então, a gente vai programar de acordo com a necessidade do paciente. Não esquecer de avaliar, porque às vezes o paciente fica com essa mensuração frequente de forma desnecessária. E agora, para falar da pressão arterial, a mensuração da pressão arterial invasiva, nós temos que é um método de monitoramento contínuo da pressão arterial por meio de um catéter introduzido em uma artéria. Diferente da pressão arterial não invasiva, que a gente acabou de citar, que eu tenho que programá-la no monitor, de quanto em quanto tempo que essa pressão vai ser mensurada, aqui eu tenho um dado real e atual, né, porque ele faz uma mensuração contínua da pressão arterial, porém é um procedimento invasivo. É um procedimento em que um catéter foi introduzido em uma artéria desse paciente, conectada a um sistema, a um transdutor, que lança essa informação, né, num monitor multiparamétrico. O uso da pressão arterial invasiva está indicado para vários setores hospitalares, seja no centro cirúrgico, nos pacientes que vão passar por cirurgia de grande porte, e geralmente os profissionais, eles realizam esse procedimento dentro do centro cirúrgico mesmo, pacientes na unidade de terapia intensiva e pacientes na urgência e emergência, a depender das condições desse paciente. As principais indicações seriam pacientes que estão hemodinamicamente instáveis, né, pacientes graves, pacientes em choque circulatório, pacientes que estão fazendo uso de droga vasoativa, pode ser tanto medicações utilizadas para aumentar essa pressão ou para diminuir essa pressão, pacientes em emergência hipertensiva, pacientes que estão em pós-operatório de cirurgia de grande porte, pacientes que estão fazendo monitoramento de pressão intracraniana e também pacientes que vão necessitar de coletas frequentes de gasometria arterial, porque eu posso coletar essa gasometria a partir do circuito da PAI, e aí eu consigo garantir que esse paciente não será puncionado todos os dias, porque não há necessidade, ele tendo a via ali disponível. Então, todos os pacientes que estão graves, hemodinamicamente instáveis, que requeram controle rigoroso da pressão arterial, podem ser submetidos a esse procedimento, né, de pressão PAI, como nós chamamos, né, de monitoramento da pressão arterial de forma invasiva. A grande vantagem que nós temos aqui para esse tipo de mensuração é a pressão em tempo real. Bom, para mensurar essa pressão arterial de forma através de um método invasivo e obter dados sobre a pressão arterial sistêmica, sistólica, diastólica e média, é necessário a inserção de um catéter em uma artéria periférica por meio de uma punção percutânea. Esse catéter vai estar conectado a um equipo. Esse equipo vai estar preenchido por uma solução salina, que tem a função de conectar diretamente o sistema da artéria a um transdutor de pressão. Esse transdutor de pressão, ele vai captar as oscilações de pressão detectadas pela linha arterial, vai transformar essas oscilações em sinais elétricos que vão ser transmitidos para um monitor, onde vão ser visualizadas sob a forma de ondas de pressão arterial. Então, lá no nosso monitor, nós vamos identificar o ícone de PAI, ali será gerada uma onda de pressão arterial, e a partir daquele dado é que nós vamos avaliar a pressão desse paciente. Vai nos fornecer dados da pressão sistólica, dados da pressão diastólica e dados da pressão arterial média. Perdão, gente. Covid. Bom, como que é essa punção, né? Talvez os colegas que estão começando agora ainda não tiveram oportunidade, provavelmente terão, muito em breve, a oportunidade de realizar esse procedimento. Essa punção é uma punção de uma artéria, em que a gente utiliza, na grande maioria das vezes, um abocate. Esse abocate vai ser introduzido nessa artéria. Para nós, enquanto enfermeiros, a nossa primeira via de escolha é a via radial. É um procedimento
tranquilo de ser realizada. É importante que a gente consiga sentir bem essa artéria, identificar bem o posicionamento dela, para que a gente consiga introduzir esse catéter, acessar essa artéria, provocando a menor lesão possível, né, desse vaso. Essa imagem mostra o posicionamento da mão. Alguns profissionais gostam de posicionar bem essa mão, tem um apoio ali na região do punho, para garantir uma punção mais certeira, que a gente consiga acessar esse vaso na primeira punção, né, para minimizar riscos para esse paciente, a gente conseguir mensurar essa pressão de uma forma menos traumática possível, né? Nós sabemos que é um procedimento invasivo que gera riscos para esse paciente, mas quando realizado na técnica correta, o paciente terá grandes benefícios também com essa mensuração em tempo real. Como foi citado também pelos colegas no início da nossa reunião, nós, enquanto enfermeiros, podemos sim realizar esse procedimento na nossa prática clínica, desde que seja um profissional habilitado, né, um profissional que consiga e tenha conhecimentos específicos sobre essa técnica, consiga realmente realizar esse procedimento. Então, nós temos uma resolução do COFEN, que é a número 390 de 2011, que normatiza a execução pelo enfermeiro da punção arterial, tanto para fins de gasometria, quanto para monitorização da pressão arterial invasiva. E ele cita lá no artigo 1º que, no âmbito da equipe de enfermagem, essa punção, ela é um procedimento privativo do enfermeiro. E o enfermeiro tem que estar dotado dos conhecimentos necessários, competências e habilidades, atentando para a capacitação contínua e necessária à sua realização. Né? Então, nós, enquanto enfermeiros, podemos realizar esse procedimento, sendo a nossa primeira via, né, a nossa via de escolha, a artéria radial. Na grande maioria das vezes, esse paciente tem disponibilidade, sim, de uma punção por artéria radial. Antes de puncionar esse paciente, é importante que esse teste seja realizado, que é o teste de Allen. Esse teste, ele tem como objetivo principal avaliar a circulação colateral da mão durante a oclusão da artéria radial. Então, qual que é o objetivo dele? É garantir, a partir desse teste, eu consigo garantir que durante a utilização da artéria radial, a artéria ulnar vai conseguir manter a boa perfusão desse membro. Então, é um teste muito simples, em que a gente comprime as duas artérias, radial e ulnar, por alguns segundos. A gente vai observar que essa mão vai deixar de ser perfundida, vai deixar de ser irrigada, então ela vai se tornar mais pálida. Posteriormente, a gente solta a artéria ulnar e continua pressionando a artéria radial. E aí a gente vai perceber que haverá o retorno, né, da perfusão para aquele membro, ou seja, a coloração da mão vai retornar ao seu estado normal. E isso é um teste positivo que indica que, enquanto aquela artéria radial estiver sendo utilizada, a artéria ulnar consegue suprir a necessidade de perfusão daquele membro. Né? Então, um teste importante de ser realizado porque garante maior segurança para esse paciente que vai ser submetido a esse procedimento. Bom, aqui nós temos o circuito da pressão arterial invasiva. Nós montamos, né, na nossa prática, rotineiramente. Às vezes, lá na UTI, por exemplo, os pacientes eles já vêm com PAI do centro cirúrgico, mas nós montamos o nosso circuito para que o pessoal consiga levar os aparelhos deles, né? Então, ou nós montamos para receber um paciente que já está vindo com uma PAI, ou nós montamos para que todo o procedimento possa acontecer, né? A punção dessa artéria para monitoramento da pressão arterial. Então, basicamente, nós vamos precisar de todos esses materiais. Nós vamos precisar do equipo, né, do sistema de pressão arterial invasiva. Esse equipo, ele é diferente do equipo que nós rotineiramente utilizamos, né? Claro, ele tem mais estruturas, tem domos, que é uma estruturazinha muito sensível, que vai ser conectada ao transdutor. Tem as dânulas, que são as torneirinhas, tanto na parte superior quanto na parte inferior.
Tem aquela pinça rolete, que é básico do equipo, que nós encontramos em outros equipos, o perfurador, que vai na bolsa de solução fisiológica. Nós precisamos também de um equipo, de um suporte, claro, né? Da bolsa pressurizadora, do cabo que vai conectar esse sistema transdutor ao monitor. Né? Então, basicamente, são essas, e do soro fisiológico. Né? Nós vamos precisar, basicamente, desses materiais para montar o nosso circuito. Bom, eu vou falar sobre o eixo flebostático, eu vou mostrar um videozinho de como que é feito a montagem desse circuito. O que é o eixo flebostático? Bom, é um posicionamento adequado do sistema transdutor em relação ao paciente, para que a gente garanta que a transmissão das ondas de pressão ocorram de forma fidedigna, e nós temos sempre que manter esse eixo flebostático alinhado do paciente para com o nosso sistema de transdutor. Então, nós temos que posicionar o transdutor a nível de quarto espaço intercostal na linha axilar média, alinhar junto ao paciente esse eixo, posteriormente fazer a zeragem no sistema, né? Sistema monitor, e a partir desse procedimento, nós vamos garantir que o dado que está sendo lançado no monitor está correto. Como rotineiramente esse paciente ele é mudado de posição e talvez o nível dessa cama seja modificado, às vezes uma cama que está mais baixa, uma cama que está mais alta, foi modificado por algum motivo para que um cuidado aconteça, a gente tem que lembrar de alinhar esse eixo e fazer a zeragem no sistema também. Né? Então, não é simplesmente realizar a punção, conectar todo o circuito bonitinho e achar que aquela pressão que está sendo mandada ali para o monitor, o dado que você consegue visualizar, ele está fidedigno. A gente precisa sempre manter esse eixo flebostático alinhado. Então, a nossa posição é essa, né? Alinhar o transdutor ao nível do quarto espaço intercostal na linha axilar média. Vou colocar um videozinho aqui para a gente conseguir entender, principalmente os meninos que ainda não tiveram contato com a técnica. E a gente já volta para o slide. Vocês conseguem ver o vídeo? Ok, dá para ver. Aqui ele faz a abertura do sistema. O preenchimento do equipo.
Bom, então o vídeo mostrou como que é feita a montagem do circuito e a zeragem do sistema. Ali a gente percebeu que ele pressurizou a bolsa a 300 milímetros de mercúrio, que essa é o nosso valor de referência. Então, a nossa bolsa deve estar insuflada a 300 milímetros de mercúrio. Na bolsa que nós temos aí no HC, quando a gente vai insuflando, o manômetro ele vai descendo uma partezinha e ele vai chegar a um ponto em que ele vai estar verde. Então, o nosso ponto de referência é esse verde. Vai estar escrito ali, né, o valor, ele vai aparecer primeiro 150, depois vai aparecer 300, mas o nosso tem uma corzinha ali para nos auxiliar também. Então, nós temos que, durante essa montagem, né, abrir o sistema, coloca o soro, encaixa o soro lá na bolsa pressurizadora, conecta todo o sistema, preenche todo o sistema, pressuriza a bolsa posteriormente, conecta na linha arterial, e aí a gente vai precisar zerar, garantir o alinhamento do eixo turbostático, conectar o sistema ao monitor, aí tem uma configuração que a gente faz no monitor, que é o zerar da pressão arterial invasiva. A gente precisa abrir, que ele girou ali a dânula, que é aquela torneirinha, ele gira ela para captar a pressão atmosférica, que é o que a gente fala de abrir o sistema para o meio, a gente tem que fazer isso, abrir o sistema para o meio, zero no monitor e a gente retorna à posição original da dânula, fechando esse sistema para o meio, para que a gente consiga visualizar o desaparecimento da onda, quando a gente faz a zeragem, e o retorno da posição da dânula, fechando o sistema para o meio, e o aparecimento da onda de pressão arterial, novamente ali no monitor. E também é necessário fazer essa zeragem do sistema sempre que se utiliza a via, o circuito da pressão arterial invasiva para coleta de gasometria, né? Lá na nossa dânula proximal em relação ao paciente, nós conseguimos conectar ali uma seringa para coletar essa amostra de sangue arterial. Lembrando que a gente sempre despreza as primeiras ml que são coletadas, porque ali tem o sangue arterial misturado com a solução fisiológica, então a gente despreza essas primeiras ml, troca essa seringa e coleta a amostra arterial que a gente necessita. Posteriormente a isso, a gente tem que lavar esse sistema e zerar no monitor também, para garantir que a pressão que vai ser passada ali para a equipe seja realmente uma pressão fidedigna. Então, sempre que a gente utiliza a via para coleta de gasometria, a gente tem que lembrar de fazer a zeragem do sistema. E para nós, ali no HC, a nossa estrutura de flushing, que libera, né, a solução fisiológica para lavar, é essa estruturazinha aqui. Diferente do vídeo ele tem uma estrutura diferente ali, né? Então, a nossa é muito parecida com essa daqui. Tem até uma setinha e a gente aperta ela vai fazer esse flush e vai lavar a nossa via. E outro cuidado também é o teste, que é o flushing testing, que é o teste de onda quadrada, que é um teste em que a gente vai pressionar essa estruturazinha que eu acabei de mostrar, a gente vai liberar um flush de solução para avaliar se a leitura da pressão está adequada. A gente faz esse flush e observa no monitor a formação da onda quadrada lá na nossa linha de pressão arterial e avalia conforme a onda que se formou. Então, o esperado é que a onda se forme uma onda quadrada que tenha até 2 oscilações antes de retornar à linha base. Esse é o que a gente considera normal. Perdão, gente, deu uma respirada aqui que tá faltando ar.
Então, essa primeira imagem, quando a gente faz o flush, que a gente libera essa solução fisiológica na linha, ela vai formar a onda, vai ter até 2 oscilações, entre 1,5 e 2 oscilações, antes de retornar à linha base, a gente considera como adequado, ou seja, a leitura da pressão está adequada. Podemos ter um sobreamortecimento, que é menor que uma oscilação, que é essa segunda imagem. E quando a gente tem esse amortecimento, sobreamortecimento, que é menor que uma oscilação, podemos ter uma pressão arterial sistólica falsamente baixa, uma diastólica pode estar normal ou alterada, mas eu entendo que eu não tenho um dado fidedigno que sofreu essa alteração, né? Então, a gente tem que identificar se no sistema tem alguma coisa que requer uma observação, que requer uma mudança, que requer uma atenção, então tem que buscar lá naquele circuito todinho se tem alguma coisa ali que está fora do padronizado. Nesse caso, nós podemos ter, quando ela está pouco amortecida, podemos ter objetos que estão em contato com o transdutor, uma calibragem incorreta, alguma coisa que está ali interferindo. E quando nós temos mais que 2 oscilações, também tem alguma coisa interferindo no circuito. Eu posso ter uma pressão arterial sistólica superestimada, a pressão diastólica pode estar baixa, então eu tenho aqui também um valor que não é fidedigno. Então a gente sempre tem que fazer o teste, olhar para o monitor para identificar se o teste da onda quadrada está adequado ou não, e buscar no circuito o que pode estar influenciando nessa onda, no seu teste. E além disso, às vezes a gente observa que a onda no monitor ela fica muito achatada, não forma uma onda correta. Então, é uma onda que não está bonita, a gente identifica ali que tem alguma coisa errada. Então, a gente tem que buscar o que está provocando essa alteração da leitura da onda, né? Observar o circuito, se tem algum cabo dobrado, se na local de inserção do catéter, por exemplo, na região da artéria radial, às vezes o punho do paciente dobra o catéter, está num posicionamento que está interferindo na leitura, uma bolsa que está mal pressurizada, então ela já perdeu a pressão, ou o frasco de solução fisiológica que está dentro daquela bolsa está vazio, ou as tampinhas que estão nas torneirinhas, né, nas glândulas, pode ser que está mal posicionada, ou saiu, tem algum vazamento, alguma coisa está errada. Então, a gente tem que olhar todo o circuito para conseguir identificar. E aqui na pressão arterial invasiva, a gente tem o valor de pressão arterial média, né, diretamente no monitor, e lá na não invasiva, se eu necessitar do dado da pressão arterial média, nós temos uma regrinha para identificar esse valor, que seria a pressão sistólica, mais 2 vezes a pressão diastólica dividido por 3. Então, essa é a regrinha básica que a gente usa para identificar a pressão arterial média. E a gente espera que esteja em um valor entre 70 e 100 milímetros de mercúrio. Tem que levar em consideração o estado do paciente, o histórico do paciente, porém, dados geralmente inferiores a 65, e já é uma observação ali, inferior a esse parâmetro, já é provavelmente um paciente que está em uma hipotensão importante. Se ele já tiver alteração de perturbação orgânica, tiver instabilidade hemodinâmica, já tem que entrar com as condutas aí da equipe. Essas são as referências utilizadas. E é isso. Obrigada. Deixa eu mostrar o videozinho do teste. Peraí. Esqueci. Pausei o vídeo. Tem que voltar pro videozinho do teste. Um pouquinho, gente. Para finalizar. Ele vai liberar o flush, a estrutura de liberar o flush dele é diferente daquela nossa, mas ele vai formar a ondinha quadrada aqui no monitor. E é isso, pessoal. Muito obrigada.